Kátia Pereira com novas informações a respeito das enchentes em Minas Gerais, especialmente lá na Zona da Mata. Cirantão, tragédias das chuvas na Zona da Mata. Mais informações chegando agora da cidade de Ubá. A Prefeitura de Ubá suspendeu serviços essenciais lá na cidade. Atendimento ao público em alguns departamentos. Por exemplo, a Farmácia Municipal, o Centro de Especialidades Odontológicas, a Policlínica Regional da cidade, Posto de Saúde da região central de Ubá. As principais vias da cidade estão inundadas. Lá uma morte foi confirmada porque um homem foi eletrocutado e o serviço de transporte também de pacientes está suspenso. Isso porque com as chuvas houve inundação que comprometeu a estrutura dos imóveis que prestam esses serviços públicos. A nossa equipe aqui de Belo Horizonte, a Cirantão, está a caminho da Zona da Mata. E o repórter João Felipe Lolli tem informações agora também sobre a tragédia lá em Juiz de Fora, com pelo menos 14 mortes. A sua informação de momento, Lolli. Kátia Pereira, Cir Patrícia, 9h23. Eu inicio falando sobre a situação em Ubá, porque conversei há pouco com uma assessora da Prefeitura Municipal, que além das informações que você descreveu, Kátia, disse que está sendo preparado um decreto de calamidade pública para ser publicado ainda nesta terça-feira. A gente lembra que a calamidade pública precisa ter reconhecimento da Assembleia Legislativa, o que naturalmente deve ser feito com celeridade, dada a gravidade das chuvas nestas duas cidades. Em Ubá, a Prefeitura espera emitir ainda nesta manhã uma nota detalhando todos os estragos causados pela forte chuva que atingiu a cidade durante a madrugada. Ainda conforme a assessoria da Prefeitura, foi montado um gabinete de crise ainda durante a madrugada para lidar com as situações nesta cidade, na Zona da Mata, que fica próxima a Viçosa. Falando agora sobre Juiz de Fora, Kátia, a cidade com, infelizmente, situações mais trágicas envolvendo a morte de pessoas e também a destruição de vários imóveis. Em Juiz de Fora já está o coordenador estadual adjunto de Defesa Civil, o tenente-coronel Wenderson Marcelino, que pela manhã foi de carro acompanhado de outros agentes da Defesa Civil Estadual para a cidade de Juiz de Fora. E ainda nesta manhã viaja para Juiz de Fora o vice-governador Matheus Simões, acompanhado do coordenador estadual de Defesa Civil do Estado, o coronel Paulo Roberto Rezende, os dois de aeronave num helicóptero, decolando do aeroporto da Pampulha em direção a Juiz de Fora para acompanhar de perto os trabalhos das forças de segurança no resgate às vítimas e na recuperação das estruturas e também no acompanhamento dos desdobramentos desta, que é uma das maiores tragédias relacionadas às chuvas da história de Juiz de Fora. Kátia, no momento são essas as informações, a gente segue em contato com a Defesa Civil Estadual. Tendo mais detalhes, a gente volta aqui na Itatiaia com você. O João Felipe Lolli, está a caminho de Juiz de Fora e direto de Juiz de Fora está conosco agora o Jober Teles. Jober, há pouco você estava num dos bairros mais afetados e neste momento você está onde? Qual a informação que você traz pra gente sobre essa catástrofe, das chuvas aí na cidade? Justamente, Kátia, voltamos a falar aqui novamente do bairro São Benedito, na região leste de Juiz de Fora, onde o Corpo de Bombeiros continua no trabalho aí para tentar localizar o corpo da terceira vítima do soterramento de terra debaixo dos escombros aqui na rua Doutor Eurico Viana, no bairro São Benedito, região leste de Juiz de Fora. Um bairro próximo aqui, Kátia, ouvintes da Itatiaia, aconteceu o seguinte: o bairro Poço Rico, na região central aqui da cidade, uma cratera abriu e um carro acabou sendo engolido por essa cratera, Essas são uma das ocorrências, uma das tragédias que ocorreram aí devido às fortes chuvas aqui em Juiz de Fora. Há informações falando que o número de mortes subiu para 16, mas a prefeitura ainda não confirmou esses números. Por enquanto, de acordo com a prefeitura, são 14 mortos e também mais de 400 desabrigados aqui na cidade. A prefeitura acabou de informar que tem uma coletiva de imprensa a partir da 13h para falar sobre o trabalho realizado aqui na cidade para mitigar esses transtornos e também falar sobre a situação da cidade neste momento, onde a prefeita decretou situação de calamidade pública. Kátia. Zoberi, como é que está o fornecimento de serviços básicos na cidade, fornecimento de água, como é que está a energia elétrica, serviços de internet, as pessoas estão conseguindo se comunicar?
Por enquanto, sim, Kátia. Grande parte da cidade, né? Fornecimento de energia elétrica está normal, fornecimento de água também. O que está complicando, né? Um pouco é a questão do transporte coletivo urbano, né? Porque os ônibus não estão conseguindo ter acesso aos bairros mais atingidos. Com isso, estão tendo rotas alternativas. Muita gente esperando os ônibus em pontos habituais, mas só que eles não estão passando. Nesse bairro que eu estou, por exemplo, que tem 2 entradas, na verdade 3, né? Numa delas está totalmente interditado, porque o bairro Vitorino Braga fica na região leste, e esse bairro, infelizmente, já foi atingido pela forte chuva de dezembro do ano passado. Causou grandes danos na situação, naquela ocasião, melhor dizendo, e neste momento também, devido a essa chuva, a situação está bem complicada. Então, preciso pegar uma rota alternativa, que no caso é o bairro São Bernardo, né? Na região central da cidade, a movimentação está até fora do normal, né? Porque a movimentação está bem devagar, questão de carros, porque o pessoal está preferindo, né? E as empresas também, o comércio estão orientando as pessoas, né? A ficarem em casa devido a essa situação, devido também ao fornecimento de transporte público, não chegar no horário. Então, grande parte aí já está trabalhando de casa, trabalhando de home office. Ô Jober, outra informação que a gente gostaria de confirmar com você é se neste momento está chovendo em Juiz de Fora e se o nível da água já diminuiu para, pelo menos, cooperar, né, com o trabalho de resgate a pessoas que ainda estão desaparecidas. Olha só, chove, tá aquele chuvisco, acho que ela garoa no momento, né? Garoa um pouco, depois para, e alguns pontos onde eu posso perceber, estou aqui numa região um pouco mais elevada da cidade, posso perceber que alguns locais estão com essa chuva um pouco fraca, mas a chuva deu uma trégua em relação à de ontem, né? De ontem à noite e também da madrugada. O nível do Rio Paraibuna, perceptivelmente, né? O olhar diminuiu um pouco, mas ele está próximo também de sair da calha, caso haja uma forte chuva, como ocorreu na noite de ontem. Soberteles, aqui em Belo Horizonte a Defesa Civil trabalha com alertas, a Defesa Civil Municipal, né? Trabalha com alertas sobre risco geológico, alertas de tempestades, de queda de granizo, e o IMET no fim de semana já havia divulgado um alerta de chuvas intensas no Sudeste. Essa informação chegou e foi trabalhada por meio da Prefeitura de Juiz de Fora para a população tentar se prevenir? Sim, Kátia, até ontem conversamos, né, com o meteorologista do IMET, o Lisandro Gemiac, ele falando sobre essa questão de condição de chuva, né, aqui para Juiz de Fora nesta semana, e falou que não seriam as ACAS, mas poderia ser aí, corrigindo aqui, com a Anete Fernandes, nós conversamos com a Anete Fernandes, e ela falou em relação às chuvas, não seriam as ACAS como ocorreu dias passados, mas poderia ocorrer bastante chuva aqui na cidade. A Defesa Civil publicou, né, e emitiu um alerta de tempestade, né, para a cidade, com fortes rajadas de vento e também chuvas intensas, né? Divulgou esse alerta através do site da Prefeitura e também das redes sociais. E esse alerta da Defesa Civil de Juiz de Fora segue até o dia 1º de março, ou seja, a previsão de tempestade e de chuva forte aqui para a cidade, de acordo com a Defesa Civil de Juiz de Fora, segue até domingo. E também, não só isso da Defesa Civil, também a população aqui da cidade, eu mesmo posso falar, também recebemos aqui o alerta também geológico da Defesa Civil Estadual. Ô, Jobeli, para encerrar, Juiz de Fora está ilhada ou não? O acesso à cidade está normalizado? Porque a Defesa Civil precisa chegar, né? Outras equipes também precisam chegar até a cidade para ajudar a mitigar, a reduzir os efeitos de toda essa tempestade. Qual que é a situação? Ontem, posso dizer que estava ilhada, Cátia, porque vários pontos da cidade, além de alagamentos, enxurradas, teve também deslizamento de terra impedindo, né? Acabando interditando vias. Por exemplo, a Avenida Deusdete Salgado, que fica no bairro Teixeiras, que é a região sul da cidade, a principal via de saída para a BR-040, ontem, devido a essa forte chuva, deslizou terra, caiu um barranco. Com isso, interditou a pista que segue sentido BR-040, o sentido oposto, por exemplo, estava liberado, né? Motos estavam passando no sentido contramão, porém, ônibus e caminhões não puderam passar e pegar rota alternativa. Mas neste momento, nesta manhã, aqui não tem problema nenhum, né? A cidade não está ilhada, a prefeitura está trabalhando para fazer a limpeza desses locais que estão interditados, onde ocorreram esses deslizamentos de terra. Soberteles ao vivo com a gente nesta manhã, na cobertura da tragédias das chuvas em Juiz de Fora, em outras cidades da Zona da Mata, Ubá, Matias.
Barbosa, e a gente vai trazer outras informações do decorrer da nossa programação. A última informação aqui, assim, para encerrar, o senador Rodrigo Pacheco divulgou nota lamentando o que causou a chuva que causou esses estragos lá em Juiz de Fora e fala, entre aspas, meus sentimentos aos familiares e amigos dos moradores de Juiz de Fora que perderam a vida em razão das fortes chuvas que atingiram a cidade e deixaram um rastro de destruição. Senador Rodrigo Pacheco. Outras informações